Olá, sejam todos bem-vindos ao 3,5, o podcast para quem gosta de carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje vamos falar sobre as novidades que a linha 2023 trouxe para Argo e Cronos. O hatch passou por um tapa visual um pouco mais profundo, enquanto o sedã ganhou uma nova motorização. Mas o que chama mais atenção é a falta de investimento da Fiat nos modelos. E uma possível explicação para isso é o que a gente vai ver neste episódio. Vamos lá? Não custa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com/3,5podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts, para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio. É só acessar bit.ly/3,5podcast e conferir tudo no Medium do 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3,5. Então segue lá, é @3,5podcast no Facebook e no Instagram. Nós tivemos uma semana sem episódio em julho, mas logo saiu a nova entrada do Diário do Pulse com uma roda de conversa bem bacana que trouxe a visão de outros proprietários sobre os pontos altos e baixos da aquisição e da convivência com o SUV da Fiat. Então, se você ainda não ouviu, vai lá no Medium do 3,5 para conferir, ou é só procurar aí no app que você está usando para ouvir este episódio mesmo. E para compensar o episódio a menos, tem uma novidade. Nesta temporada, a gente não vai ter o tradicional hiato que eu costumo fazer no meio do ano. Então, a programação vai seguir normal, com episódios terça sim, terça não, sem interrupção para as férias de inverno. Depois, me conta se você gostou dessa novidade. E eu quero repercutir aqui alguns dos comentários que eu recebi sobre os últimos episódios, em especial sobre o episódio 45 que eu falei do Cronos. No YouTube, o Daniel Gutenberg disse que ele vai vender mais com a adoção do câmbio CVT com o 1.3 Firefly. Tanto ele quanto o Argo vão subir de vendas com a adoção do câmbio automático de verdade. É a única coisa que separa tanto o Argo quanto o Cronos dos líderes dos seus segmentos. Temos picape da Peugeot, além de Track, também prevista para esse ano. E olha, eu queria agradecer o Daniel aqui pelo comentário. Com certeza a chegada desse novo conjunto vai deixar Cronos, a princípio, né, porque como a gente vai ver, o Argo não ganhou essa novidade, mas o Cronos vai ficar bem mais competitivo, especialmente sendo um sedã compacto, que é realmente, como você falou, quase uma exigência do mercado ter um câmbio automático de verdade. E com um motor que as pessoas não têm tanto preconceito quanto era com o caso do 1.8, né? Como eu disse aqui, não só no episódio 45, mas já tinha falado também sobre o Cronos no episódio 17 da primeira temporada. Então, realmente, é uma questão que vai fazer muita diferença nas vendas. Apesar de tudo que eu vou comentar aqui hoje, os pontos das vendas com certeza vão ser bem interessantes, especialmente para o Cronos, considerando essa novidade que ele ganhou. O Felipe Miranda disse: só vai vender mais se ousar colocar um motor híbrido nesse segmento de sedã compacto e subir o preço para competir com o HB20S e Onix Plus. O Cronos já está vendendo mais, no caso, como a gente viu no episódio 45 mesmo, nesse episódio aí, ele já está vendendo mais. O que falta agora é o câmbio automático, que vai vir agora nessa linha 2023. Eu não acho que motorizações mais caras vão se refletir em volume de vendas necessariamente. Lógico, seria muito interessante ter um híbrido nesse segmento, seria muito interessante ter um híbrido compacto, ponto final, não importa se fosse sedã, hatch, e acho que a Fiat está tentando fazer isso de algum modo, ser
aí uma das pioneiras nesse quesito. Mas não acho que uma motorização mais cara é a resposta para o Cronos vender muito. Como eu disse no episódio 45, como eu venho dizendo ao longo de toda essa temporada, versões com motorizações mais caras geralmente não são as mais vendidas dos compactos, agora que eles estão muito caros. Realmente eles já estão próximos aí de segmentos mais elevados e acaba sendo menos interessante. O Balo GCFB78 disse lá no Instagram, né, ele deu risada e disse: é a Fiat engatando a ré, 1.3 um carro desse porte chega a ser piada e fazer o brasileiro de trouxa. Eu não concordo, eu acho que essa pode ser sim a primeira impressão, mas tem lógica o que a Stellantis está pensando em fazer. Eu vou falar um pouco mais disso também aqui neste episódio. E em virtude desse momento mesmo de mercado que a gente está vivendo, tá? Então, eu não acho que seja também questão de fazer de trouxa. Não é como se ela estivesse tentando vender o 1.3 como um carro mais caro, que tem um desempenho incrível. Não, é uma opção honesta, assim. Não é um carro que vai andar super bem, que vai ter desempenho esportivo, não. Mas é um carro que vai ali dar conta de um certo recado, né? Lógico. Você ficar andando muito com o carro cheio talvez não seja tão bacana, mas mesmo assim o motor 1.3 tem um desempenho muito bom, muito próximo de um motor 1.6, dependendo do uso que você faz dele, né? Se você não busca uma esportividade, eu acho que é um motor aí bem interessante, então não vejo como necessariamente um ponto negativo o uso desse motor no Cronos. E o João Pedro Marques disse: a Fiat tinha que colocar o motor 1.0 turbo no Cronos e na estrada, aí ia aumentar as lendas. Mais uma vez, eu não sei se essa lógica está tão próxima da verdade, de eu vou colocar o motor turbo, vai automaticamente aumentar. Não sei se isso é verdade por conta do preço, porque vai encarecer, gente, não é assim. Não vai colocar o motor 1.0 turbo pelo preço que está sendo vendido 1.3. Então, considerando a mudança no preço, não sei se vai trazer todo esse volume de vendas. Eu acho que sim, é natural que tenha uma parcela do público interessada, mas não apostaria com uma versão de alto volume de vendas. São sim opções interessantes, acho que faz sentido ter, e a estrada parece que alguns rumores dizem que vai realmente ter. O Cronos a gente ainda não sabe, mas não nessa lógica de ganhar volume de vendas. Eu acho que a ideia daí seria outra, né? Seria conquistar mais um público, conquistar outro público, mas não necessariamente que vá trazer um volume tão significativo assim. Na última semana, a Fiat apresentou a linha 2023 de alguns dos seus carros. Toro e Pulse foram os primeiros, tendo como principal novidade a estreia do Sound Design, que nada mais é do que uma identidade sonora para todos os barulhos emitidos pelo carro. Eu fiz um post no Instagram do 3,5 com mais detalhes sobre isso, vou deixar o link nas referências deste episódio, mas a marca aproveitou também para fazer algumas mudanças nos catálogos dos modelos. O Pulse, por exemplo, oficializou uma gambiarra, que é pintar as rodas da versão Audace de preto, para deixar o acabamento diamantado mais em evidência e ter ali um ar mais exclusivo em relação às outras rodas que estão disponíveis com o mesmo desenho, mas só com outra pintura. Além disso, as versões Drive 1.3, a manual e a CVT, deixam de ser equipadas com roda de liga leve para virem com calotas, ainda no aro 16, mas com calotas. E houve alteração também nos pacotes opcionais, sendo a principal delas o fim do oferecimento do Connect Me para todas as versões. Agora só a Impetus pode ser equipada com esse opcional. E os preços que passaram por pequenos reajustes também, agora partindo dos 96.290 da Drive 1.3 manual e chegando aos 127.990 da topo de linha. Lembrando que esses preços são válidos para todos os estados, com exceção de São Paulo. Já a Toro ganhou o novo cubo do volante, que é bem parecido com o do Pulse, só que sem o acabamento em prata.
Ganhou também sistema ITPMS com aviso de qual pneu está com pressão baixa e a Fiat Flag nos bancos. A versão Endurance passa a vir com calotas escurecidas e o pacote S-Design retorna à gama da picape nas versões Freedom, tanto Turbo 270 quanto Turbo 350, e traz aí itens como detalhes em bronze, badges exclusivos, Santo Antônio, estribo lateral, chave presencial, carregador por indução e os sensores de chuva e crepuscular com retrovisor eletrocrômico. Também foram adicionadas novas opções de cores para algumas versões. Vulcano e Range agora também podem ser configuradas com a cor cinza Sting. Já a Ultra passa a incluir no portfólio, além do cinza, o branco polar. E os preços vão de R$ 139.890 a R$ 215.490. E má notícia para as cores branco Alaska e marrom Deep do Pulse e da Toro, respectivamente, porque elas deixaram de ser oferecidas. Mas, dito isso, esses não foram os únicos modelos que receberam novidades, então a gente entra aqui no assunto deste episódio especificamente, que são o Argo e Cronos, porque enfim eles passaram pela tão aguardada renovação de que eles precisavam, quer dizer, não exatamente a que eles precisavam, porque para mim elas até foram um pouco decepcionantes, mas eu vou explicar o motivo por que eu estou falando isso, e também vou dizer porque, apesar de me sentir assim, eu entendo o ponto de vista da Fiat. Vamos começar então falando do Fiat Argo. O hatch ganhou um facelift que já vinha sendo especulado há algum tempo e inclusive vazou alguns dias antes de a Fiat anunciar oficialmente a chegada da novidade na última sexta-feira, que foi dia 22 de julho. Eu devo dizer que, a princípio, eu tinha achado o visual um pouco esquisito, porque ele vazou, né? Mas ele ficou bem mais interessante nas fotos oficiais e em alta resolução da Fiat. Falta ver ao vivo para eu dar uma palavra final, então eu não vou dizer aqui se eu achei bonito, se eu achei feio, mas independentemente dessa questão, eu acho que dá para dizer que a marca levou muito a sério o termo facelift, porque ela promoveu mudanças que ficaram restritas à dianteira e mesmo assim elas não foram nada profundas. Além disso, para mim, é bastante nítido que, em geral, a impressão que fica é que o design do Argo ficou mais simplório. Mais uma vez, eu não estou entrando aqui na questão de ser bonito ou não. O que eu quero dizer com o simplório? É que ele perdeu esportividade, ele ficou com uma cara um pouco mais pacata, um pouco mais banal, um pouco mais simples. O principal motivo disso, para mim, está na nova grade, porque ela foi unificada com os faróis, ela ficou um pouco maior. Então, os faróis perderam aquele recorte, aquelas quebras que tinha antes, que davam um respiro entre a grade e o farol. E para mim, o que isso fez? Deixou o Argo com mais cara de mob, tá? Para vocês entenderem assim de uma forma mais simples. Por quê? A ideia foi reforçar a robustez. A própria Fiat disse isso. A ideia desse retrabalho no design foi dar uma cara um pouco mais parruda para o Argo. E é o aspecto que foi buscado na dianteira do Mob, né? Porque a gente sabe que ele não é um primor em termos de equilíbrio e proporções, mas a ideia da Fiat foi justamente trazer isso, um aspecto mais de robustez para um carro pequenininho. E eu senti que o facelift do Argo foi nessa direção. Esse design fluido, como a Fiat chamou, para mim dá a impressão de que está tudo maior, está tudo grandão. E o novo para-choque também reforça isso, porque ele traz uns vincos que prolongam, né, essa altura dele, parecido com os que tem na estrada e também no Pulse. Então eu acho que se esse era o objetivo, foi alcançado. Mas sim, é um design mais parrudo, só que consequentemente é um design menos elegante ou menos esportivo, como era o original do Argo. Então aí vai ficar a critério de cada um decidir, né, se isso faz parte do gosto ou não. Na enquete que eu fiz no perfil do 3,5, a maioria disse que gostou, na casa dos 80%, 70% ali disseram que gostaram desse novo visual. Então
talvez tenha sido uma mudança bem feita por parte da Fiat. E apesar de eu, pessoalmente, não gostar muito do resultado, por conta disso, por conta de ter perdido um pouco dessa característica mais esportiva, mais elegante, um design um pouco mais refinado do que era o do Mobi, do que é o do Mobi, no caso. Eu falei no episódio da Estrada isso, eu falei que a Estrada ela puxa a identidade do Mobi, todos esses carros têm a mesma identidade, é impossível negar isso, mas o design da Estrada parecia ser a versão final em relação ao Mobi, que parecia um rascunho, sabe? E eu acho que o Argo também caminhava nessa direção em relação ao Mobi, parecia que o Argo tinha um design mais aparado, com as arestas aparadas. E agora eu sinto que isso se perdeu um pouco. Então, pessoalmente, eu preferia antes. Não estou dizendo que ficou feio, como eu disse, eu tenho que ver pessoalmente. Mas independentemente de ser bonito ou feio, eu preferia como era antes. Até porque eu acho que não mexeram em nada na traseira e isso acaba ficando um pouco desarmônico. Eu acho estranho quando você mexe alguma coisa significativa na frente e não faz nada na traseira, porque fica realmente marcado que a traseira conversava com aquela dianteira. Então, como eu disse, eu prefiro, independentemente de ser bonito ou feio, o resultado final desse caso, eu prefiro o desenho original. E acho que faz sentido toda essa impressão minha, porque a chegada da linha 2023 coloca em prática aquilo que eu já vinha especulando aqui no podcast faz algum tempo. Na realidade, o Argo deixa de vez de atuar como um compacto premium para ser um mero hatch compacto. Ou seja, a vontade de ser um ponto está sendo enterrada de vez, para que ele assuma a vocação de Palio que ele nunca quis colar a sua imagem. O Argo nunca quis assumir essa questão de eu sou o novo Palio. Ele falava assim, né? A Fiat falava muito assim, vai substituir o Palio, mas também vai substituir o ponto. Vai substituir o ponto, mas também vai substituir o Palio. Mas ninguém assumia que é o substituto do Palio. Então eu acho que agora, não só por conta do design, tá? O que eu estou dizendo é que o design reflete isso. É um reflexo de quando a gente olha para as demais mudanças, ou, no caso, a falta delas. As novidades que eram as mais esperadas e as mais caras não foram confirmadas pela Fiat. A ausência mais nítida e importante é o conjunto visto no Fiat Pulse e que foi, enfim, colocado no Cronos, do qual eu vou falar daqui a pouco, que é o motor Firefly 1.3 com câmbio CVT, mas no Argo não. Então, sim, a Fiat mais uma vez deixa o Argo sem opção de câmbio automático. Em resposta ao questionamento feito pelo Motor1, a marca justificou a ausência dizendo que, abre aspas, dentro do cenário atual de disponibilidade de componentes, a Fiat está fazendo escolhas estratégicas e focando nas versões já consagradas. Futuramente, podemos ter novidades nesse sentido, fecha aspas. E o estranhamento do anúncio da linha 2023, sem as principais novidades da linha 2023, continua quando a gente nota que, pelo menos até a gravação deste episódio aqui, eu estou gravando no fim de semana, a Fiat deu pouquíssima visibilidade às alterações de equipamentos e versões do hatch. Ela nem mesmo ofereceu uma ficha técnica oficial para a imprensa, ou quais os preços seriam praticados. Na verdade, tudo que a gente sabe é aquilo que está no site. E o site que é atualizado em marcha lenta, porque um dia entra uma coisa, outro dia entra outra, daí sai, daí entra. Então, só para vocês terem uma ideia, esse site exibe como opcionais misteriosas alças de segurança no teto por R$0, que são atreladas ao kit S-Design. Então, assim, o que isso quer dizer, né? É muito bizarro. E o kit S-Design é um opcional na versão 1.0 junto com o Pack Safety. Só que esses dois kits não têm a descrição dos itens que os compõem, assim como os kits da única opção com motor 1.3, que é a Tracking, que oferece o mesmo Pack Safety pelos mesmos R$ 1.990 extras da 1.0, além dos kits Tracking Plus e Tracking Full.
Então, assim, fica difícil saber se o Argo ganhou, por exemplo, os igualmente aguardados airbags laterais em algumas dessas opções, mas eu acho que não, ainda mais considerando que os controles de tração e estabilidade não são itens de série em nenhuma versão, de acordo com o site. Considerando a versão tracking, isso é um downgrade, sério e vexatório, porque esses itens estavam presentes até então. Então eu queria saber o que são esses 1.990 extras no Pack Safety. É controle de tração e estabilidade com Hill Holder e mais alguma coisa? Ou é só isso? Né? Porque eu acho meio caro 1.990 para esse pacote. No Mob não custa tudo isso. Então será que tem mais algum item? Porém, por outro lado, eu acho meio barato para o airbag lateral estar incluso nesse pacote. Então vamos ver com o tempo, quando a Fiat esclarecer, o que tem em cada um desses pacotes para saber também o custo-benefício desse carro. Porque do jeito que está, fica difícil. Foi apresentado, mas sem muita visibilidade para as mudanças. Então, assim, temos esse downgrade importante de qualquer modo, a não ser que seja um erro e que eles atualizem o site, mas o que está valendo no momento é isso. Controles de tração e estabilidade não são de série em nenhuma das versões. Mas a cor do momento, o cinza extrato, deu as caras nas opções S-Design e Tracking, que ganhou ainda novos adesivos e novo para-choque traseiro na Tracking. Então tudo bem, né? Então tudo bem, porque afinal de contas tem uma cor nova, tudo bem tirar controle de tração e estabilidade. Só que não, né? Então realmente é um ponto aí que, para mim, a Fiat deixou muito a desejar, revisando para baixo o pacote de equipamentos, né? Quando a gente estava esperando que ela revisasse para cima. De acordo com o site público, o Argo Tracking também teria passado por outra alteração, a altura em relação ao solo, que eu achei bem curioso. Antes, um dos trunfos dessa versão era o vistoso número de 21 centímetros de altura livre do solo, o que o deixava em vantagem até mesmo quando a gente comparava com o próprio Pulse. No entanto, o site da Fiat agora diz que esse número caiu para 18 centímetros, ou seja, o suficiente para deixar o Pulse e os seus 19 centímetros em vantagem. Me parece algo bastante providencial para melhorar a imagem do SUV, né? E complementando a lista de mudanças para pior, a versão 1.0 voltou a ser comercializada com retrovisores e maçanetas sem pintura, algo que havia ficado no passado nas linhas mais recentes do hatch. Então eu acho que não tem prova melhor do que isso para corroborar a minha tese de que qualquer desejo de ocupar o lugar do Punto ficou no passado. E não existe prova melhor, mas ainda existem outras. Por exemplo, o fato de a Fiat não ter atualizado o sistema multimídia do hatch, o que por si só não é um problema de fato, porque o equipamento ainda é bastante competente, então sejamos justos. Só que, quando a gente lembra que o carro imediatamente abaixo do Argo na gama e o modelo de entrada da Fiat no Brasil, o Mobi, tem uma central multimídia mais nova, mais avançada, com a geração mais recente do sistema Uconnect, com a possibilidade de ser pareada com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, as coisas ficam ainda mais feias para o Argo. Afinal, por dentro, a única mudança da linha 2023 foi o volante, que segue as alterações alinhadas com o rebranding da marca, incluindo o Fiat Script de um modo mais harmônico no cubo central introduzido pelo Pulse. Então foi só isso que mudou no interior. Sendo assim, não apenas o Argo deixa de contar com uma motorização mais parruda e câmbio automático, ausentes na gama do hatch desde o fim das versões Tracking, e HGT com o motor 1.8 e torque, como ele consolida a sua gama tendo mais opções com motor 1.0 do que com motor 1.3. E ele também perdeu equipamentos de segurança, ficou para trás em conectividade. A gente não viu a chegada do CVT e de uma maior oferta, se é que ela vai existir, dos airbags laterais. Ele tampouco ganhou assistência de condução, carregador por indução ou alterações visuais que de fato fossem capazes de revitalizar o design do modelo, que já começa a dar sinais de cansaço. Então, em resumo, a Fiat economizou no facelift do Argo e sacramentou a mudança do seu posicionamento. E volto
na questão do design, por que eu falei que combinava, por que era um reflexo disso? Porque não faz sentido você ter um design elegante, não faz sentido você ter um design esportivo se você não tem nem mesmo uma versão para que o público fale: não, eu vou comprar uma versão mais barata desse carro aqui, mas eu sei que ele tem uma versão bonitona, que tem um motorzão, que tem um motor eficiente, que tem tecnologia. Eu não posso comprar mais cara, mas eu vou comprar mais barata aqui, que pelo menos tem parte disso no design. Não faz sentido mais ter isso, porque o Argo não tem uma versão mais cara, topo de linha, que agregue alguma dessas imagens de carro tecnológico, de carro esportivado ou esportivo, dependendo, né? Não tem de um carro mais elegante. Então, para mim faz sentido ter um design mais básico, um design mais parrudo, porque o que vai acontecer? Tem que remeter à versão topo de linha, que é a Tracking, que é, né, um carro que tenta emular os SUVs, ou seja, tenta ser um carro mais parrudo, mais robusto no visual. Então, para mim, faz sentido essa alteração, se você pensa por esse lado. E assim, gente, não é que exista algo de errado em fazer isso. Afinal, como a gente viu nos últimos episódios, os compactos ficam cada vez mais caros e as versões topo de linha se tornam menos interessantes quando elas se aproximam dos preços dos SUVs. Além disso, o preço promocional do Peugeot 208 chegou ao fim, e com isso ele volta a ser um pouco mais caro que o Argo. Então eu acho que a Stellantis arruma a casa e oficializa aquilo que a Fiat de 2017 jamais faria. Ou seja, deixa evidente que o Argo não é mais premium. Ele é só um hatch compacto. A situação do Fiat Cronos não é muito diferente. Aliás, em termos visuais é até pior, porque o sedã ele só ganhou uma nova grade. E vale dizer que as grades do Cronos mudam e parecem sempre iguais. E agora não foi diferente. Mudou, mas continua basicamente a mesma coisa. E no interior também a única mudança foi o volante, como no caso do Argo. Só que vale dizer que até a gravação deste episódio, a Fiat do Brasil ainda não anunciou as mudanças para a linha brasileira do sedã. Na Argentina, no entanto, as novidades já são oficiais. E assim, dificilmente vai ser diferente. O que pode acontecer aqui é ter um equipamento ou outro diferente, é ter uma versão diferente, uma versão para baixo, tá, gente? Não vai mudar, não vai ter uma versão que tenha mais conteúdo do que o que foi oferecido na Argentina. Não vai acontecer isso. Então, por isso que eu já decidi fazer esse episódio aqui, não acho que vá prejudicar nesse caso, tá? Por lá, o Cronos passa a ser vendido em 5 configurações. A Tractive 1.3, que é equivalente ao nosso Cronos 1.3 e é uma versão restrita a vendas especiais. Drive 1.3 manual, que pode receber o kit S-Design. Drive 1.3 automática, com câmbio CVT. E Precision 1.3 automático, que está de volta, também com câmbio que simula 7 velocidades, como na versão de entrada do Pulse. No exterior, outra novidade que também está presente no Argo é a mudança no desenho das rodas e das calotas em todas as versões, com exceção do Argo 1.0. As calotas do Argo, para mim, se mostraram mais bonitas, mas as rodas do Cronos e as rodas do hatch ganharam desenhos, para mim, bem mais simples, bem menos inspirados do que os vistos no lançamento desses carros. Então, para mim, faltou aí um design mais chamativo para as rodas. Elas, assim como em termos de design, são mais uma coisa que aparenta ter sido simplificada e, intencionalmente ou não, a gente não sabe, o que ajuda a entender a mudança de posicionamento dos compactos da Fiat. No Brasil, pode ser, como eu disse, pode ser que o Cronos também seja oferecido em uma versão com motor 1.0 Firefly aspirado, até agora bastante especulada, mas, por enquanto, sem provas concretas de que existirá, ainda mais que ela não foi introduzida na Argentina.
Como eu disse, pode ser uma questão específica do mercado argentino não oferecer isso lá, mas que no Brasil terá. Ou pode ser que não, que realmente não tenha. Para o meu ponto aqui, isso não faz diferença. Pelo contrário, se essa versão de fato se confirmar, eu acho que isso só reforça o meu ponto aqui. Eu não preciso nem dizer que vai ser a prova cabal de que, tal como no caso do Argo, o Cronos vai assumir de vez o papel do Siena e não do Linha. Quando eu comecei o episódio, eu disse que eu achei as mudanças do Argo e do Cronos decepcionantes. Por quê? Porque, como fã da Fiat e entusiasta dos carros, é bem chato ver um hatch e um sedã serem simplificados, porque já não tem tanto espaço para que eles sejam carros mais refinados, com versões mais tecnológicas, com opções focadas no prazer de dirigir, porque, na prática, é isso que a gente está vendo acontecer com esses carros. Afinal, a Fiat está abrindo mão de competir nas faixas superiores desse segmento, e eu acho que é, sim, por uma questão de demanda, é uma questão muito prática da Fiat, e que não dá para julgar ela por isso. Assim como ela decidiu, por exemplo, abandonar o segmento de hatches e sedãs médios no Brasil. Por quê? Porque não fazia sentido, não vendia. Ela tinha um problema de imagem e era uma tendência, tanto é que hoje em dia praticamente esses carros já morreram. Então ela uniu o útil ao agradável nesse caso e ela foi muito prática, muito racional, falou não vamos ter mais. Poderíamos trazer o tipo? Poderíamos. Mas faz sentido? Não faz. Então eu acho que aqui é a mesma coisa. Poderíamos ter uma versão 1.0 turbo do Argo e do Cronos, uma versão com uma pegada mais esportiva? Poderíamos trazer mais tecnologia para esses carros? Poderíamos. Faz sentido? Não sei. No momento atual do mercado, é um não sei. Talvez no futuro volte a fazer sentido. Mas, neste momento que a gente vive, ainda mais considerando a crise de insumos, de fato, talvez não faça sentido. E você pode não concordar com isso. Você pode rebater, por exemplo, que o Cronos ganhou a versão automática, que uma versão com câmbio CVT do Argo pode ser introduzida mais para frente, e então tudo isso que eu estou dizendo não faz sentido. Sim, você pode falar isso, tá? Mas vou explicar aqui por que eu não concordo. No cenário em que a gente vive, ter um câmbio CVT, ter um câmbio automático no caso, é o mínimo. Porque mesmo os hatches mais acessíveis oferecem um câmbio automático. Até o Volkswagen Gol tinha essa opção. Então quando a gente vê que o Argo, mesmo passando por essas mudanças, não trouxe o câmbio CVT, é sim um fato muito relevante para a minha argumentação aqui. E por mais que ele ganhe no futuro, que pode ser, né? Porque a resposta da Fiat foi meio ambígua assim, né? Quando a gente tiver, a gente faz. Mesmo que ganhe, não muda o fato de que o Argo continua não tendo versões mais caras, mais tecnologia, porque assim, é isso que eu falei, o câmbio automático é o mínimo. Hoje em dia é o mínimo. 40% dos carros vendidos no Brasil, e mesmo em segmentos mais acessíveis, são automáticos. Então, realmente é uma opção que precisa existir. Uma versão 1.3 CVT não vai mudar o fato de que Argo e Cronos perderam a briga no campo da tecnologia ou da esportividade, e que agora a Fiat está recuando para se concentrar naquilo pelo qual esses carros passaram a ser reconhecidos. São carros confiáveis, são carros confortáveis, são carros econômicos, são carros relativamente acessíveis, não baratos, porque hoje a gente não tem carro barato, mas são carros que contam com um custo-benefício justo, que as pessoas enxergam neles carros bons. É isso, carros bons. Não são carros incríveis, não são carros ótimos, não são carros rápidos, não são carros maravilhosos, mas são carros bons. Ou seja, são carros que estão numa seara bastante racional. Eles ainda contam com um ou outro apelo emocional, de repente você acha o design do Argo muito bonito, ou o conforto, não deixa de ser algo um pouco mais emocional, essa percepção de conforto de guiar de um carro, mas o fator decisivo de compra
provavelmente vai ser racional, vai ser esse conjunto da obra, né? Um carro bom, bonito e barato, vamos assim dizer. Lógico, relevando muito a questão do barato, mas é isso, ele não é um carro comprometedor, sabe? Não é um carro que você vai falar e vai olhar, nossa, é um carro horrível, é um carro feio. Não é um carro que você vai olhar e você vai falar, nossa, é um carro caríssimo, né? Ainda mais com as ofertas feitas pela Fiat, pela rede da Fiat. Não, é um carro muito ruim, quebra muito, é um carro fraco, é um carro que tem uma... Não, é um carro redondo, mas não é um carro que vai fazer os seus olhos brilharem, sabe? Não é aquele carro que você vai falar, nossa, que carro, sabe? E eu digo isso por experiência própria, porque a minha compra do Argo foi exatamente levando isso em consideração. E a minha experiência com ele também é isso. Então, como eu disse, não tem problema nenhum em ser isso. Não tem. Para algumas pessoas e para as locadoras, inclusive, não tem nenhum problema mesmo. Não tem nada de ruim nessa estratégia. Tem até quem prefira. Mas, mais uma vez voltando ao meu caso, eu acho que isso deixa esse tipo de carro ser um pouco esquecível, sabe? Eles, como eu falei, não vão trazer brilho aos olhos. E isso, a meu ver, não combina com o estilo da Fiat. E não à toa eu fiquei pouquíssimo tempo com o meu Argo. Mas eu também disse que eu entendi o lado da Fiat. E de fato eu entendo, né? Porque, como eu disse, é isso que o mercado hoje pede dos compactos. É esse o cenário que a gente vive no país. Poucas são as pessoas dispostas a pagar mais de 100 mil reais em um hatch ou em um sedã compacto. Então faria mesmo sentido gastar dinheiro agora atualizando Argo e Cronos com novas tecnologias, trazendo o motor turbo 200? Eu, no fundo, concordo com a Fiat. Não faz sentido. E você pode dizer, mas as outras marcas fizeram isso. Você tem Hyundai HB20 com motor turbo. Você tem Polo com motor turbo. Você tem Onix com motor turbo. E, de fato, você tem razão. Só que Argo e Cronos não nasceram com esses equipamentos, como nasceram as gerações atuais de HB20 e Onix. Eles têm toda essa parte tecnológica. Por quê? Porque desde o início eles tinham esse tipo de equipamento. E, provavelmente, a dupla italiana da Fiat teria de adotar a plataforma do Pulse para ganhar essas tecnologias semi-autônomas, por exemplo. Porque a Fiat não usa, até agora, uma plataforma global, como é o caso de Polo e Virtus, por exemplo. Eles podem ganhar esses equipamentos, eles podem ter motor turbo. Por quê? No fim do dia, a plataforma é basicamente a mesma que é usada por toda a linha da Volkswagen. E é a plataforma que ele já tem. Então, no caso do Argo e do Cronos, seria mais complexo, teria de ser uma mudança mais profunda. Mas o principal não é nem isso. Teria isso, lógico, isso é um fator muito considerável, porque vai mexer preço, vai mexer custos para fazer essa atualização. Mas o principal é que a Fiat passa por um momento diferente de mercado. Recentemente eu publiquei no 3,5 trechos de uma entrevista que o CEO global da marca, Olivier François, concedeu à revista italiana Quattro Rotte. E eu vou deixar lá nas referências desse episódio. Vale dizer que o executivo já tinha dado a dica no próprio Instagram do 3,5. Se você segue, você já viu. Quando um internauta italiano questionou por que o Fiat Pulse não está disponível na Itália. E eu joguei a bola para ele e ele respondeu: a partir de 2024, graças ao investimento em novas plataformas, todos os futuros modelos da Fiat vão ser válidos para ambos os mercados. E são tantas as novidades chegando. A revista, o François foi mais categórico, deu mais detalhes. Ele estava comentando a chegada ao mercado da versão de produção do conceito 120, sobre o qual eu já falei aqui na primeira temporada, inclusive as especulações sobre o que ele pode ser. E ele disse o seguinte, abre aspas, os novos lançamentos serão também globais, e isso é belíssimo. Eu sentia muita falta disso, nunca consegui fazer. Isso é reequiparar por completo a linha brasileira para que tenhamos os mesmos carros aqui e lá. A bateria aqui, na Europa, a combustão lá.
O sonho era de ter modelos unificados, realmente globais. Infelizmente, faltava o dinheiro para dizer: a gente sabe disso, vamos mudar tudo e introduzir uma linha de produtos globais. Agora vai acontecer. Fecha aspas. De acordo com o executivo, o que mudou todo esse cenário foi a fusão com a PSA, concretizada em 2021 e que resultou na Stellantis. Para Olivier François, abre aspas, as sinergias e as economias de escala são malucas e nos permitirão financiar toda a operação, fecha aspas. Sendo assim, gente, é praticamente certeza que as minhas especulações, que se iniciaram lá atrás no episódio 9, se você acompanha o podcast desde o início, você vai se lembrar, eu acho que essas especulações caminham para se tornar realidade. Aos poucos, a nossa gama vai ser unificada com a da Europa. E o que isso tem a ver com Argo e Cronos? Bem, tudo. Porque, principalmente o hatch, vai ser diretamente afetado por essa medida. Porque um dos modelos prometidos pelo François é um hatch do segmento B, que com certeza vai ser encaixado na nossa gama, tendo em vista a proeminência dessa fatia no nosso mercado. E rumores do Auto Segredos indicam que o sucessor do Argo pode ser um SUV, o que bate com os planos da Europa, uma vez que esse novo hatch, inspirado no 120, também vai dar origem a um SUV compacto, previsto para dar as caras por lá já no ano que vem, inclusive. Ainda é cedo para dizer o que isso vai significar para o sedã Cronos. Eu apostaria que ele será unificado com algum projeto desenvolvido tomando como base o mercado turco, porque a Fiat é líder por lá e ela vai precisar de um modelo para substituir o Tipo, que é o carro mais vendido por lá na carroceria sedã com o nome Egea. Algo na linha do que foi feito com o Linea, só que agora sem a tentativa de fazer dele um carro, um sedã médio tradicional do nosso mercado, como um Civic, um Corolla da vida, até porque ele não vai ter o porte para isso. Mas é difícil ver a luz no fim do túnel para o caso do Cronos, porque ele é um modelo de um segmento que é pouco explorado pela Fiat na Europa. Tanto ele quanto o tipo sedã deixou de ser vendido na Europa, só na Turquia. Então, é um assunto que é pouco comentado pelo CEO. As pessoas não chegam nele e perguntam, vai ter um tipo sedã, vai ter um Cronos? Não, eles querem saber do Panda, eles querem saber do Punto, né? Querem saber do 580. Então, a gente ainda não tem nenhum vislumbre do que pode ser feito nesse caso aqui. No caso do Argo, a casa de apostas já está um pouco mais aquecida, né? Não dá para cravar o que vai sair disso, é claro, mas com certeza faz sentido para a filial esperar. Não fazer grandes investimentos e um carro que, vamos falar a verdade, provavelmente está morto já. É no mínimo irônico que quando a Fiat enfim assume a vocação do Argo mais pro lado palio da história, também pareça que nessa mesma ocasião o horizonte do Argo vai ser o mesmo do seu antecessor, ou seja, ele vai ser simplificado, ele vai ter pouca ou nenhuma mudança e ele vai ir definhando até que uma nova fase para a marca surja nesse segmento, ou seja, exatamente o que aconteceu com o Palio. O Palio não ganhou um facelift, o Palio ficou para trás em conectividade e o Palio ficou ali esperando aos poucos, ele ia sendo cada vez mais simplificado até sair de linha quando quem chegou? O Argo. Então, se tem uma coisa que a chegada da linha 2023 mostra é que esse processo já se iniciou. Resta saber qual que vai ser o final dele, se vai ser o mesmo do Palio ou não. A minha torcida é só uma, que dessa vez os erros cometidos no lançamento do Argo não sejam repetidos, e assim a gente volte a ter uma linhagem de hatches da Fiat que seja mais duradoura. Por hoje foi isso, um final um pouco melancólico para os fãs do Argo, mas muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu, e não esquece de deixar sua mensagem aí nos comentários ou me mandar um e-mail no 3emailpodcast@gmail.com dizendo se para você o Argo sobrevive aos planos de unificação das gamas
e se você gostou ou não da linha 2023 dele e do Cronos. Um abraço e até a próxima, ou no @3,5podcast nas redes sociais.